Boa tarde, meus amados irmãos e amigos da palavra do Senhor Jesus. Venho aqui nesse momento trazer uma pequena reflexão da palavra de Deus para nossas vidas, no qual cada dia a gente temos que buscar crescer no conhecimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual em Mateus 21, a partir do versículo 14 até o 16, a Bíblia vai falar assim: Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouve o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca leste que da boca de pequenos e criança de peito tiraste o perfeito louvor? Ou seja, a gente vai ver aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo, ao praticar a obra que ele veio fazer, a viver fazendo as maravilhas, que era curando, libertando, salvando, porque Jesus, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Então ele não somente curava, não somente purificava, mas assim que nem hoje, ele também salvava e ainda salva. E você vai ver que os escribas, os sacerdotes da época, os fariseus, conhecidos, aqueles que falam, mas não faz, e não tinha autoridade porque não se via a Deus de verdade e eram mentirosos. Quando via o Filho do Homem fazendo aquilo que ele veio predestinado a fazer, que era curar, salvar e libertar, se indignaram contra ele e foram falar se Jesus não estava ouvindo o que estava clamando aquele povo. Quando eles falavam Hosana ao filho de Davi. E Hosana ao filho de Davi quer dizer que salva-nos, pedindo perdão, misericórdia. E eles foram perguntar: e o que foi que Jesus lhe falou? Sim, nunca leste que da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste perfeito louvor? E aqui, eu almoçando e lendo esta palavra, vim a ter uma pequena reflexão, uma pequena visão desse versículo. Por quê, meus irmãos? Porque uma criança de peito, quando ela está com fome e sabe que necessita do peito para tirar o seu alimento, ele chora. Ele chora, meus irmãos. É um sinal que ele está fraco, que ele está com fome e precisa se fortalecer através da sua alimentação. E você vai ver que uma criança pequena, quando ela vai crescendo, ela não sabe falar mentira, porque ela só fala tudo o que vê e a verdade. E então, como hoje nós temos buscado viver diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque os fariseus, os falsos sacerdotes, hoje ainda tem dentro das igrejas, no qual, a partir do momento que você se dedicar a crescer no conhecimento da palavra do Senhor, que é um mandamento que está em Pedro, se eu não me engano, 1 Pedro 3,18, é um mandamento do Senhor crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os fariseus que não crescem, que só ficam parados na graça, mas que não é a de Deus, porque a graça de Deus transforma o caráter do homem e faz uma nova criatura. Quando vê um crente que busca crescer no conhecimento, habitando na verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, buscando a graça mediante a fé do nosso Senhor Jesus Salvador, é criticado. Mas aqui você vai ver que ele diz que os verdadeiros crentes são essas crianças de peito, são esses pequeninos, porque falam a verdade, choram, se derramam diante do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, porque sabe que dele vai vir o alimento, o fortalecimento, porque nós temos que alimentar o nosso espírito com aquilo que não é pão, e sim com a palavra de Deus, porque a própria Bíblia vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o nosso espírito chora perante o nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua alimentação, pela a sua palavra espiritual. E aí é onde o espírito vai crescer no conhecimento, a partir do momento que ele se dedicar
a buscar o verdadeiro entendimento do que Jesus quer falar com nós. Então é muito importante a gente sempre caminhar dentro da verdade, chorar, se derramar, pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo conhecimento e o discernimento da palavra de Deus sobre nossas vidas, para que nós venhamos ser uns verdadeiros adoradores, meus irmãos, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, mas a sua igreja é aqueles que o adoram em verdade e espírito, porque são com esses que Jesus se importa, com aqueles que andam em espírito e em verdade, porque assim o nosso Senhor é, e é assim que nós vamos o ver. Boa tarde, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.